Boa tarde a todos, obrigado. Bom, o Parque do Ibirapuera é a praia do Paulistano. Vocês aqui têm as praias lindas. Hoje eu tive a oportunidade de almoçar lá, inclusive, ali no canto da Praia de Vitória. É a praia onde a gente se sente bem, tanto rico quanto pobre. A gente consegue fazer lazer, esporte, desfrutar de eventos ou simplesmente contemplar, né? Que é uma coisa que aqui faz muito sentido porque a paisagem é muito linda. O Parque do Ibirapuera, ele busca atender essa demanda, Eliana, só que para o paulistano, que não tem muito para onde fugir. A gente está falando de uma cidade altamente adensada, né, e que tem que ser atendida essa demanda da população de alguma maneira. E o parque acabou se tornando a referência por estar numa área adensada, muito vascularizada, e aí eu vou contar para vocês um pouco algumas curiosidades do nosso projeto, e como o parque veio também se transformando ao longo dos anos, buscando atender novas demandas. Tá? Vou ver se eu pego aqui. Bom, o desenho urbano eficiente. O parque, de alguma maneira, ele é o resultado desse processo. E ele é o que busca conectar a cidade ao meio ambiente. E é curioso porque, hoje em dia, a gente tem muitos tipos de parques. Né? A gente poderia até dizer que um parque natural é um parque temático. A temática do parque natural é a natureza. Né? A orla não deixa de ser um parque. A temática dele é a praia, é o mar, é a paisagem. Então, essa questão do desenho eficiente para esses espaços urbanos e públicos, ele resulta numa melhor convivência para todos nós. Hoje, o escritório ele busca desenvolver isso no território nacional como um todo. A gente tem mais de 60 projetos de parques no Brasil. Estamos tendo a oportunidade agora de fazer esse belo projeto aqui no Espírito Santo, em Vila Velha. E o escritório ele cada vez mais está se especializando nessas relações com o território, com as paisagens e com a experiência. Bom, no timing. Mas a provocação que eu queria fazer para vocês é a sustentabilidade além do verde. Existe, inclusive, um termo que se fala que é o greenwashing, né? Ou o banho verde, quando você simplesmente usa um papel reciclado, planta umas plantinhas e vamos ser sustentáveis. Sustentabilidade é muito mais profundo do que isso. Tem a ver com o meio ambiente, tem a ver, sim, com a natureza, mas tem a ver com outras camadas. A camada ambiental é a mais óbvia e normalmente a primeira que a gente lembra. Recursos hídricos, poupar energia, ter mais áreas permeáveis, cuidar da fauna, cuidar da flora. Isso tudo é fundamental para o processo de sustentabilidade. Mas o que tem além disso? O que se conecta a isso? A sustentabilidade é uma sustentabilidade social também. Porque a gente tem que lembrar das pessoas que vão conviver nesse território. Né? E aí, nesse âmbito, a gente está falando desde a pessoa que tem mais recursos até aquela que tem menos recursos. Então, a questão social é como a gente estrutura melhor nossa sociedade, a gente consegue dar suporte para as outras pessoas e fazer com que o território possa fazer mais sentido para todos nós, para que a gente possa conviver juntos. Aí vocês se recordam qual foi o termo que eu usei, né? O Parque do Ibirapuera é a praia do Paulistano, vocês têm aqui a praia. Existe lugar onde socialmente a gente tenha mais capacidade de se conectar com o outro sem ter nenhuma questão de barreira social do que a praia, gente? Não tem, né? Então, isso é sustentabilidade, né? E aqui, vocês já têm um grande benefício, porque você já tem a praia. Então, uma boa parte dessa barreira, ela já foi vencida. O outro nosso desafio é trazer toda essa experiência para dentro da cidade. A sustentabilidade econômica também faz parte desse processo, porque não adianta ter verde, ter pessoas, se a gente também não consegue nutrir e dar vazão às vontades e demandas sociais. E hoje isso se materializa através da questão econômica. E a questão econômica é muito interessante, porque Diogo falou muito também dessa questão da mobilidade. Uma cidade sustentável é aquela que a gente se desloca mais rápido, mais fluido, que a gente está mais conectado. Com isso, a gente economiza não só
recurso fóssil com combustível, o próprio dinheiro com combustível, mas a gente economiza o nosso tempo. E o que a gente vai fazer com esse tempo? A gente vai ter mais tempo com a nossa família, vai se educar, vai desfrutar de outras maneiras. Se vocês forem ver, a gente também está consumindo de alguma maneira. Vou sair para jantar, vou no quiosque da praia, vou tomar um coco. Isso também ajuda a gerar economia. Então, cidades sustentáveis têm uma economia ativa e uma economia saudável, né? Então, isso é muito importante. Uma outra camada da economia, que também está atrelado com essa questão social, então, como é que a gente traz as pessoas que, digamos, estão à margem dessa grande estrutura econômica para dentro desse processo? Né? Os ambulantes, eles estão ali exatamente para buscar atender demandas emergentes e urgentes que muitas vezes a economia formal não consegue atender. E eles só estão ali buscando viver, trazer recurso para si, e normalmente a gente está lá tomando um coco, um refrigerante, comprando uma pipoca no parque. Então a gente entende que esse ecossistema ele deve ser não só reconhecido, como suportado, apoiado por nós, para a gente poder ter mais qualidade no espaço urbano. E a questão cultural. A questão cultural, ela é muito interessante, porque o Brasil ele é um país ímpar globalmente, porque a gente tem uma cultura muito diversa. E essa cultura, ela se materializa em diversas maneiras. Eventos culturais, carnaval, festivais, os nossos próprios encontros de finais de semana são pequenas manifestações culturais. E essa cultura é que nutre o encontro social das cidades. Fomentar esses espaços físicos é fundamental para transformar a cidade. Bom, o Parque do Ibirapuera. Eu brinco que ele é a seleção brasileira dos parques, pelo menos lá em São Paulo, né? Porque todo mundo quer dar um palpite, todo mundo gosta do parque, todo mundo conhece o parque. E se você fala que você vai mudar alguma coisa no parque, a pessoa fala, mas por que o parque já é tão bom? Então, olha o desafio que a gente teve. Como melhorar um parque que todo mundo já acha que já é o melhor parque? Dá para fazer isso? Primeiro, a gente tem que entender como as pessoas se conectam e por que elas se conectam. E aí a gente começa a entender as relações que existem dentro do parque. O que elas entendem que precisa ser potencializado, quais são os edifícios que promovem infraestruturas, o que precisa ser preservado. Afinal, a gente tem um conjunto importantíssimo do Oscar Niemeyer lá dentro do parque. Toda a questão do visitante, porque o Parque do Ibirapuera recebe um volume muito importante de turistas nacionais e internacionais, né? Isso é muito interessante, mas querendo ou não, a pessoa que está lá também todo dia fazendo sua prática esportiva, ela também é um visitante. A identidade, o que conecta as pessoas a esse território, e como a gente traz a inovação, entendendo muito a questão da própria vocação do parque. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas o Parque do Ibirapuera, ele recebe hoje 1.800.000 pessoas por mês. Por mês. É um volume de uma cidade média grande, né, gente? Então, assim, o banheiro precisa funcionar muito bem, o estacionamento precisa funcionar muito bem, as áreas de eventos precisam funcionar muito bem. Esse desenho que vocês estão vendo mais verde claro dentro da implantação do parque é o Conjunto Niemeyer. O Parque do Ibirapuera é o maior equipamento cultural da cidade de São Paulo. E ninguém lembra disso, porque as pessoas estão acostumadas a usar o parque para o lazer e para a recreação e para a área esportiva. E por que isso aconteceu? Porque a cidade demandava isso. Mesmo assim, o parque ainda é o maior equipamento cultural da cidade, né? E isso faz muita diferença para a própria cidade e para o próprio equipamento. Lembra que a gente falou que uma das camadas da sustentabilidade é a cultura? Então, se você traz cultura para dentro do parque, você também traz pessoas. E isso também demonstra
o que é um espaço urbano de qualidade. Não é você ser monotemático, é você ser multiuso, democrático, né? O Parque do Ibirapuera tem uma demanda muito interessante, por exemplo, que é o cachorródromo. A gente fez o maior cachorródromo da América Latina no Parque do Ibirapuera, né? São mais de 2.500 metros quadrados de cachorródromo. Por quê? É cachorro para dar com pau, é dia e noite, cachorro entrando no parque o tempo todo, todas as raças, todos os tamanhos. É uma demanda, não tem como a gente represar isso. Ele é um parque urbano e ele vai continuar assimilando as demandas urbanas. Queira a gente ache um espaço para isso ou não, porque as pessoas vão continuar com o cachorro lá, né? Assim como também a questão dos parquinhos infantis, né? As famílias continuam procurando esses espaços. E a gente sabe que isso é muito importante socialmente falando. Mas, além disso, o que hoje as pessoas buscam também é a alimentação. Hoje eu fui lá almoçar no quiosque do Alemão, é bom, né? Foi uma boa referência gastronômica, não foi? Tem coisa mais gostosa que você comer comida boa num lugar agradável? A gente entendeu que o parque também tinha esse tipo de demanda. Então, a demanda de alimentos também foi potencializada através de construção e ainda está sendo construído vários novos núcleos de alimentação dentro do parque. Por quê? Porque as pessoas querem passar mais tempo dentro do parque. Então, a gente mapeou o território do Parque do Ibirapuera para entender onde estavam essas demandas e onde a gente tinha áreas de oportunidade de construir essas novas edificações. Lembrando que a gente precisava fazer isso sem mudar a paisagem urbana. Aqui um pouco da camada de conectividade que o Diogo falou, como a gente traz segurança, mapeamento e organização dos processos do próprio território. Eu já estourei, tá, gente? Então, por isso que eu estou voando agora. E a questão também das novas unidades e a parte da relação da paisagem. Bom, eu vou estar lá no stand da VAS. Se vocês quiserem conversar, tirar dúvidas, perguntas e curiosidades, eu estou super à disposição. Obrigado pelo tempo. Tá bom, pessoal?